Ei, gente, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tudo bem? E hoje eu vou gravar para vocês aqui mais uma resenha de uma obra machadiana. Estou falando de uma obra de Machado de Assis que faz parte do movimento literário chamado Realismo. Hoje trago a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, aqui nós temos um defunto autor. O autor vai narrar para a gente a sua trajetória de um pouco diferente do que costumamos ver habitualmente, digamos assim. Ele traz ali o início dessa história pelo fim. Ele vai explicar pra gente como que foi ali, né, aqueles seus últimos dias, né? Ele vai falar um pouquinho sobre quem estava ali com ele naquele leito de morte e tudo mais, para depois voltar à sua infância e comentar sobre a sua vida, né? Como que foi a sua vida. Aqui nós temos uma atmosfera bem cinzenta, bem fúnebre mesmo, sabe? Isso me incomodou um pouco, assim. Foi uma daquelas histórias que não me cativou tanto. Mas estamos falando de Machado de Assis, né, gente? As obras dele têm seu brilhantismo, né? E cada um percebe de uma forma diferente, né? Nós também não precisamos amar todos os livros que lemos, né? A gente vai lendo, criando essa experiência literária e vai decidindo qual que foi a melhor leitura, né, e tudo mais. Não vamos criar caso com isso, não. Eu estava um pouco preocupada, né? Sentindo até um pouco de vergonha por dizer que a obra não me cativou tanto. Mas a gente tem que respeitar nossos próprios gostos, né? Lógico, a gente não pode ter aquele preconceito de dizer, não gosto, não vou ler. Leia, tire suas conclusões e depois você vai ver se gostou ou não. Mas enfim, aqui nós temos a história do Brás Cubas. Ele vai contar pra gente essa morte dele, alguns delírios, devaneios mentais ali, e depois ele traz a infância. Vai dizer ali que ele é um menino, ele foi um menino muito mimado. E isso acarretou nele uma certa juventude, meio rebelde, meio assim desleixada, irresponsável, com os amores meio assim desconexos, digamos assim, se envolvendo com um romance que não era assim um romance que lhe faria bem, sabe? Pessoas interesseiras, digamos assim, né? E assim o pai dele vê aquilo, né? E pensa que o melhor a fazer é levar o filho para fora do país, para ele se formar, ver se ganha um certo juízo e voltar melhor, né? Então ele vai a contragosto dele, né? Ele vai para Lisboa ali, se forma, estuda, tudo mais, volta reencontra algumas pessoas de outro modo, né? Rever sua família, vai encontrar a mãe também no leito de morte, infelizmente, né? E assim, ele vai contando a história dele, né? Sobre seus amores, né? O amor que ele tem por Virgília, que aparece na sua vida, mas antes disso ele conhece uma outra mocinha que tem uma deficiência, não é abastada, né, financeiramente, então ali ele não avança naquele sentimento, né? Ele ignora aquilo, né? E vai partir para outra, porque o pai dele também quer ajeitar toda a vida dele, sabe? Colocou ele ali para formar, e agora o pai quer que ele também entre na carreira política, que ele se case bem. Então é o pai que vai ajeitando as coisas, é ele que vai dizer sobre Virgília, né? E assim nós vamos vendo como a história de Brás Cubas vai se avançando, vai se desenvolvendo, né? Só que assim, gente, os amores dele, os relacionamentos dele, são relacionamentos que não criam raízes, sabe? Todas as coisas que acontecem com eles parece que estão sem aquela coisa assim que realmente enraiza, sabe? É tudo assim, fluido demais, líquido demais. Ele sente muito, mas ao mesmo tempo que ele sente muito, aquela coisa também não tem raiz. Digamos assim, não sei se vocês vão me entender. A história, alguns pensamentos do Brás Cubas são meio complexos, então você tem que ler com mais paciência, mais calma, tentar compreender também o contexto histórico, né? Como é que é o realismo, o que, que o realismo traz, né? Aquela críticazinha à sociedade burguesa e tudo mais, a realidade mais exposta, mais escancarada, não temos aquele romance, aquela coisa melosa, muito assim, clichê, nada não, é bem diferente, tá? E aí, gente, eu percebi muito isso, os relacionamentos deles são muito desenraizados. E isso frustra ele bastante. Acho que tudo aquilo que ele tenta fazer, gente, acaba não sendo como ele queria mesmo, sabe? Eu sei que isso acontece na nossa vida também, né? A gente planeja muitas coisas e muitas dessas coisas não se realizam, não se concretizam, né? Mas, assim, acompanhando ele contando a sua história, você percebe aquela atmosfera mais cinzenta. Então, isso não me fez cair de amores pelo personagem. Mas uma coisa que eu gostei bastante da história foi esse surgimento do Quincas Borba. Quincas Borba é um sujeito aqui bem pobrezinho, gente,
mas que ele vira um filósofo muito assim, muito estudioso, que inclusive serve até de conselheiro para Brás Cubas, né? Então aqui nós temos ali aquele toque do Quincas Borba, que vai virar um livro, né? O Quincas Borba vai ter um próprio livro. Então aqui a gente vê ali o inicinho da vida do Quincas Borba. E isso eu gostei bastante, porque já me deu aquele interesse, aquela curiosidade de conhecer a outra obra do autor, né? Tem o humanitismo, né, desse filósofo, desse grande filósofo, amigo e conselheiro de Brás Cubas. E, gente, é isso. É uma trajetória da vida dele, da morte e vida dele, com estes devaneios, com esses relacionamentos líquidos, sem raiz. Amores extremos, né? Ele tem um amor muito forte por Virgília, ela por ele também, mas ela é uma mulher casada, né, gente? Então, assim, a história se embola, tem, né, esse adultério, essas questões, assim, que são realmente uma crítica à sociedade burguesa, né? E temos esse contexto, assim, que a gente volta no passado, né? A gente vai para o Rio de Janeiro, viaja ali com ele, né? Eu gosto muito disso, de conhecer o passado, né? Uma coisa que eu não vivi. Eu tenho a oportunidade de ir, né? Essa viagem no tempo com a escrita dos autores, né? Clássicos. E Machado de Assis, gente, toda a obra dele é válida de se ler, conhecer a escrita dele. Inicialmente pode ser uma leitura difícil, mas tudo é hábito, né? Você vai criando aquele hábito, vai lendo com calma, pega o dicionário se a leitura estiver difícil, as palavras estiverem muito rebuscadas para você, muito difíceis. Pega o dicionário, isso é uma coisa maravilhosa, gente. Você aprende aquela palavra e você vai vendo e de novo em outros clássicos, e você percebe que você já aprendeu muitas coisas novas e acaba até colocando no seu dia a dia, né? Eu adoro aprender palavras novas, adoro entender significados tão simples, mas com palavras tão pomposas. E bom, gente, é isso. Não foi a melhor leitura que eu fiz do autor. Eu gostei muito de A Mão e a Luva e do Alienista. Ainda falta ler outros livros. Dom Casmurro também gostei ali da infância de Bentinho e Capitu. A fase adulta, não. Mas, gente, toda leitura é válida. Como eu disse, essa aqui minha edição é do selo Príncipes da Ciranda Cultural. É um livro mais curtinho, gente. E dá para você ler em uns 3 dias, digamos assim, se você pegar, né, e começar a ler com bastante engajamento. Se você estiver bem preso à leitura, você consegue ler em uns 3 dias. Mas não se preocupe com o tempo, gente. Leia no seu tempo, né? Cada um tem o seu ritmo, as suas especificidades, sua rotina. Não se cobre tanto. Leia, não deixe de ler. Crie esse hábito, gente. Ler é fantástico. Expande o vocabulário. A nossa formação do imaginário fica mais rica e tudo mais. Gente, é isso. Um beijo e até a próxima.